Doutorando em Direito, o professor Cleucio Nunes é um dos nossos convidados aqui hoje. Ele comenta os livros que lançou, detalha os temas que pesquisa e elege os escritores preferidos. Antes, a conversa é com a escritora Clara Regui, que fala sobre leituras, disciplina, processo criativo e os livros dela, é claro. Jornalista há mais de 30 anos, Clara se dedica hoje exclusivamente à literatura. Filha, neta e sobrinha de escritores, ela cria e edita os próprios livros. Tudo bem, Clara? Tudo bem, Paulo. Bem-vinda. Obrigada, é uma honra, um prazer. Que bom. Bom, queria começar perguntando o seguinte. Você é jornalista, atuou em redações, em assessorias por mais de 30 anos. Depois, se dedicou apenas aos livros. É isso que você faz hoje. Como é que foi essa transição? Na verdade, eu já vinha trabalhando com literatura, escrevendo livros e lançando livros desde 2005, e em plena atividade como jornalista. Mas de uns anos para cá eu venho intensificando a dedicação aos livros, à escrita e mais recentemente agora também a edição de outros livros. Então já tem um ano mais ou menos que eu trabalho só com os livros, não estou mais atuando como jornalista. São 10 livros nesse período e eu estou aqui com o mais recente, que acaba de ser publicado, O Planeta das Flores Amarelas. Você dizia que é uma coletânea de crônicas, não é isso? Sim, reúne as crônicas que eu publiquei durante 2 anos na revista Veja Brasília. E a revista deixou de circular, eu falei, bom, é a hora de fazer aquele balanço desse trabalho de 2 anos. E aí você reuniu todas ou fez uma seleção? Não, eu fiz uma seleção. A gente quando escreve com data marcada, com obrigação de entregar naquele dia, muitas vezes a gente não fica muito satisfeito com o resultado. Então, é natural que algumas tenham um nível melhor do que as outras, e a gente que tem um espírito crítico assim, muito acentuado, acaba não gostando de alguma coisa. Então, algumas não entram e entram, por acaso, 2 que não foram publicadas pela revista, estavam inéditas. Outro ponto importante aqui é que você publicou pela sua editora, que é um desafio hoje. Sim, sim. Desde de um ano para cá que eu formalizei a minha editora, eu já trabalhava, eu já havia editado livros de outros autores há muito tempo, desde 2002 que eu editava livros de outros autores, mas nunca formalmente. Agora eu formalizei a Outubro Edições, a Outubro sou eu, nós somos assim feito o Clark Kent e o Super-Homem, Clara Regui e a Outubro Edições. E então ele está saindo pela minha editora própria. Você contava aqui para mim, Clara, antes mesmo aqui da gravação, da gente começar a gravar, que você edita seus livros, mas não distribui. Distribuir é um problema? Sim, hoje em dia é muito fácil escrever um livro, muito fácil publicar um livro. Os custos baratearam, né? As tecnologias facilitam muito isso. Agora, a parte de distribuição continua sendo um nó, porque o mercado é um mercado fechado. Se você não é uma pessoa famosa, em qualquer área, né? O que menos importa na hora de vender livros é você escrever bem. O que mais conta hoje em dia é você ser famoso em alguma área. Se você for um atleta, se você tiver um escândalo na sua vida, qualquer coisa, tudo é mais fácil. Aí você vende. Aí vende. E a gente que é escritor mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar no mercado. Então, o que eu tenho feito na minha editora, assim, eu entrego o livro pronto para o autor, mas a venda, eu não sou uma empresária, eu não sou uma vendedora. Esse é um problema, sim. Bom, vou continuar aqui com mais um livro. Dia de Sol em Tempo de Chuva. Este aqui você trata de quê, Clara? Esse é um romance ambientado em Portugal, a temática é toda portuguesa. Eu me inspirei na vida do meu avô, que foi um imigrante português, que veio para o Brasil no século XIX. E eu estive em Portugal em 2013, quando eu tive a ideia de fazer esse livro. E eu estive na terra desse meu avô. E aí eu fiquei muito apaixonada por essa história, por essa situação. Eu comecei a pesquisar a vida dele e acabei encontrando muito poucos elementos para poder contar como uma biografia propriamente. E aí as lacunas eram tantas que me restou a invenção, a criação ficcional. Então esse livro conta a história desse velhinho português que foi meu avô, e de um neto ficcional, não existe esse neto, ambos se chamam João, e esse neto, aos 60 anos de idade e sofrendo de um câncer, ele acha que está morrendo e resolve ir para Portugal pesquisar a história do avô.
Então, são duas narrativas paralelas. O João, que veio para o Brasil e formou toda uma vida aqui no interior de Minas, e o João, que vai a Portugal procurar as respostas para a história do avô. Você falava sobre isso, né? Foi a Portugal, pesquisou. A pesquisa, principalmente no romance, é fundamental, né? Eu pesquiso muito. Nesse livro eu entrevistei muitas pessoas, eu tive acesso a cartas da minha avó, escritas por um tio meu nos anos 20. Que estavam lá? Não, não, aqui. Essas cartas eu já tinha. É um presente que uma tia minha me deu há muito tempo atrás. E de repente eu falei, eu tenho as cartas da minha avó. Eu tinha cadernetinha de um tio com trovinhas. Tinha um capítulo da cadernetinha que era assim, trovas que o papai gostava de dizer. Eu falei, gente, João, a voz de João, as trovas que ele gostava de dizer. E eu coloquei tudo isso no livro. Tem a parte da cultura portuguesa que eu usei muito na minha pesquisa na hora de escrever o romance. Então tem Camões, tem Boccaccio, Flobela Espanca, tem citação à música, ao fado, a Amélia Rodrigues, a Madre Deus, todas essas coisas maravilhosas da lírica lusitana que eu ouvia do meu pai, né, que eu aprendi em casa, mas que eu pesquisei para esse livro ter muito esse clima, né? Terceiro livro, a gente está com mais um seu aqui. Esse aqui tem mais tempo. Tempo Seco. Tempo Seco é um antigo, é o meu romance mais brasiliense, ambientado em Brasília, né? Conta a história de uma mulher que vem para Brasília, de Minas, tem uma dificuldade muito grande de adaptação na cidade, como muita gente tem, né? Ao chegar aqui, esse estranhamento com o clima, com, né, as diferenças todas da cidade. E ela acaba se relacionando com taxistas, ela anda muito de táxi, porque ela não dirige, tem também esse estranhamento assim, com a estrutura da cidade que exige que você ande de carro, né? E ela acaba ouvindo histórias desses taxistas, e a história dela, Miriam, essa personagem, paralela à história de um desses taxistas, que é o melhor amigo dela, que tem um romance de amor e traição, que é a narrativa principal do livro. Falando sobre o processo criativo, Clara, como é o seu? Como surgem as ideias? Como você coloca elas no papel? Quando você coloca no papel? Como? Você tem um horário específico? Como é? A ideia, em geral, vem de um estalo. Tempo Seco, eu ouvi uma frase que dizia assim, coitado, a mulher o traiu, roubou tudo que ele tinha e o deixou na miséria. Aí isso dá um livro. Rádio Beatles, que é um romance meu sobre um Beatlemaníaco, eu estava um dia num show de música de Beatles, dançando, e de repente eu falei, vou escrever sobre um Beatlemaníaco. Bem assim, de sol em tempo de chuva, eu estava pedalando em Portugal, eu falei, eu estou subindo, margeando o Rio Mondego, que é o rio que passa em Coimbra. Falei, como será que aquele João, nos anos 1880, desceu esse Mondego? Ele desceu a pé, de burro, de ônibus, não existia ônibus. De que será que ele desceu? No lombo de um animal? E aí eu falei, não, tem que escrever isso. Em geral vem um estalo assim. E depois? É preciso que disciplina, tempo? Sim, eu pesquiso, eu gosto muito de pesquisa. No Rádio Beatles eu li todas as biografias que eu pude, do John, do Paul, dos Beatles, eu ouvia o tempo todo, ouvia música. No dia de sol e tempo de chuva eu ouvia música portuguesa o tempo todo. Então tem toda uma pesquisa, uma ambientação para eu mergulhar naquele universo que eu estou tratando. E disciplina, porque a preguiça é o maior inimigo do escritor. Ela sempre vai te sugerir uma coisa para você adiar a hora de sentar e escrever. Então, quando você decide que tem que escrever, que vai escrever, que não vai ser um escritor de ótimas ideias e pouca produção, tem que sentar, nem que seja 1 hora por dia, meia hora por dia, 15 minutos por dia. Escreva uma página, escreva um parágrafo, mas escreva, porque senão você vai ser derrotado pela preguiça ou pelos outros afazeres, né? Que todo mundo tem muitos, né? A gente acabou falando um pouquinho aqui da sua família, do seu avô, você dizia aqui, e esse gosto, essa paixão pela literatura vem de casa. Sim, eu sou de uma família mais do que qualquer profissão, uma família de leitores, né? Eu aprendi a ler dentro de casa, a gente tinha uma estante muito boa, meu pai e minha mãe
sempre leram muito, e meu pai contava que do avô materno dele, meu pai teve uma escolarização muito baixa, ele estudou só até o 4º ano primário, mas era um grande leitor, e escritor também. Eu tenho livros editados do meu pai, e que eu editei. E aí meu pai lia Os Miseráveis, a Divina Comédia, Dom Quixote, e trouxe isso pra gente, né? Aprendi a ler, a gostar de ler dentro de casa. Bom, para terminar então, Clara, conta pra gente aí quais são os seus escritores preferidos. Isso é difícil, porque a gente que lê muito acaba se apaixonando por muitas literaturas, né? Mas eu acabei de ler, semana passada, um livro de um autor que é o meu predileto de todos, que é Guimarães Rosa. O livro mais bonito que eu já li na vida é Grande Sertão Veredas. E na semana passada eu li Manuelzão e Miguelinho dele, que eu nunca tinha lido. E aí eu vou repetir uma frase do meu pai. Meu pai sempre falava assim: se você não leu Dom Quixote até hoje, você é um felizardo, porque ainda pode ler. Eu me senti isso quando eu li Manuelzão e Miguelinho na semana passada. Eu falei, que felizarda poder chegar a essa idade e ainda ter o prazer de ler um Guimarães Rosa maravilhoso desse, que eu não tinha lido. Que bom, a gente terminou bem aqui. Obrigado, viu, Clara? Obrigada, Paulo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor de Direito, Cléucio Nunes. Rapidinho. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor de Direito, Cléucio Nunes. Obrigado pela presença e bem-vindo, Cléucio. Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação muito especial participar dos programas da TV Justiça. Que bom. Você tem 3 livros publicados, os 3 estão aqui com a gente. Eu já começo direto aqui neles. Curso de Direito Processual Tributário, seu livro mais recente. O que você trata aqui? Bom, este é um livro em que eu trabalho com temas relacionados ao processo tributário, tanto a parte do processo administrativo e também o processo judicial, né? As discussões começam desde o lançamento dos tributos, né, que é a fase inicial de cobrança dos tributos, passa pelos mecanismos de defesa que o contribuinte tem com relação à cobrança de tributos, e também as medidas judiciais que o contribuinte pode adotar na defesa dos seus direitos. Ele também reúne as medidas judiciais que a Fazenda Pública pode adotar contra o contribuinte. Então, por isso eu considero que é um livro que aborda todos os temas relacionados ao processo tributário. Voltando, a gente começou com o mais recente, vou pegar o anterior agora, Direito Tributário e Meio Ambiente. Você me explicava, contava aqui para mim antes da gente começar a gravar, que é um tema inédito, pelo menos na época do lançamento era inédito, pioneiro. Exato, esse é um livro do qual eu me orgulho bastante. Ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi em Direito Ambiental, na Universidade Católica de Santos. E naquela ocasião havia poucos livros abordando esse tema do direito tributário e o meio ambiente. Eu percebi logo que isso era uma lacuna, né, e procurei voltar minhas pesquisas do mestrado para esse assunto. E esse livro, o que ele aborda basicamente? Ele faz o entrelaçamento do direito ambiental com o direito tributário e por que esse entrelaçamento é possível. É possível porque, primeiro, meio ambiente é uma discussão, uma preocupação mundial, né, não só do Brasil, mas especialmente do Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, que busca o seu espaço entre os países industrializados e, evidentemente, que qualquer processo de industrialização tem impactos ambientais, tanto na transformação do meio ambiente, quanto também no descarte, né, de produtos que são lançados no meio ambiente. Portanto, o meio ambiente é uma preocupação do Brasil e também do mundo.
Por outro lado, o direito tributário ele tem um ponto em comum com o ambiental, que é o desenvolvimento econômico. Então, a intervenção do Estado por meio da arrecadação de tributos gera uma medida interventiva na sociedade, enfim, na produção, e isso é regulado pelo direito. Então, o ponto em comum entre o ambiental e o direito tributário é a atividade econômica. O que o livro propõe? Ele, muito resumidamente, propõe que sejam adotadas políticas tributárias com o objetivo de incentivar práticas depuradoras do meio ambiente, ou até mesmo práticas que não sejam impactantes ao meio ambiente. Quer dizer, esse tipo de prática, esse tipo de atividade econômica deveria ser incentivada pelo poder público por meio dos tributos, desonerando as atividades que fossem pouco impactantes ou depuradoras do meio ambiente, desonerando ou diminuindo a tributação sobre essas atividades e mantendo um nível de tributação regular para as atividades econômicas que não tivessem essa preocupação. Voltando um pouco mais, a gente chega à teoria e prática do processo tributário, seu primeiro livro. Esse foi meu primeiro livro, realmente tenho muito orgulho, muito carinho por ele. Quando eu escrevi este livro, eu estava recém-chegado à atividade de magistério superior, e esse livro foi um livro que resultou, talvez, da demanda dos meus alunos, né? Eu, se pudesse dedicar a alguém esse livro, além dos meus familiares que me ajudaram, claro, a minha esposa, meu filho que era muito pequeno na época que eu escrevi, então eles foram privados, né, do meu convívio para que eu pudesse me dedicar à redação desse livro, mas eu dedicaria aos meus alunos, porque de fato eles foram a motivação, né, para que eu elaborasse esse texto. E ele é um manual, né, o objetivo do livro realmente é se dirigir ao aluno e explicar para o aluno como é que ele deve elaborar as petições do processo judicial tributário. Você fala com muito carinho, né, de sala de aula, dos alunos e também de livros. Quando é que surgiram essas paixões, os livros e a sala de aula? E eu sempre gostei da palavra como um instrumento não só de transmitir o nosso pensamento, mas também como um instrumento de convencimento, né? E eu via muita beleza, né, na combinação das palavras por meio da poesia. Então, o meu primeiro contato com a literatura foram os versos, né, foi a poesia. Então, eu sempre procurei ler, sempre procurei buscar as boas referências literárias para a minha redação. E aí, a paixão pela sala de aula, ela se deu quando eu me tornei professor, né? Eu, assim que terminei a minha pós-graduação, foi em Direito Tributário, na PUC, em São Paulo. Eu, então, fui admitido como professor na Universidade Católica de Santos, onde eu estudei, fiz a graduação, e ali me tornei professor e me encontrei com essa atividade. Eu gosto muito, acho que por meio do nosso trabalho de professor, além de nós formarmos, né, novos juristas, eu tenho a impressão que nós temos um papel muito importante na sociedade, que também é de conscientizar os nossos alunos para as dificuldades que nós enfrentamos no nosso país. E acho que a sala de aula é um espaço para isso, livre, democrático, em que todos podem manifestar o seu pensamento. Então, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e gosto muito dos meus alunos. Falando agora sobre escritores, autores preferidos, Cléucio, quais são os seus? Olha, na literatura artística, vamos falar assim, o livro que primeiramente me impressionou na adolescência foi o texto do Lima Barreto. Naquela época era uma leitura obrigatória, não sei se hoje deve ser, pela importância do Lima Barreto para a literatura nacional, que foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Do que eu me lembro, esse foi realmente o primeiro livro que me impressionou, e ele me impressionou por algumas peculiaridades. Eu destacaria o fato de que o texto do Policarpo Quaresma, na ocasião em que eu era adolescente, nos anos 80, final dos anos 80, o Brasil passava por uma baixa autoestima, né, muito grande, né, o país com inflação alta, perdia todas as Copas do Mundo, né? Eu nasci no ano do Tri, né, em 1970, mas até então não tinha visto tudo aquilo que me diziam que o Brasil era, né, no futebol.
Então, de fato, a gente vivia um período de baixa autoestima. E o texto do Lima Barreto resgata, né, a brasilinidade, resgata o amor ao Brasil. Eu acho que nós somos brasileiros não assim exatamente por acaso, mas acho que a gente tem uma característica muito vibrante, que é de trabalhar e construir uma grande nação, e de fato nós construímos uma grande nação. Se nós compararmos o nosso período de história com países desenvolvidos, nós fizemos um grande país. E acho que ele mostrava isso naquela época, né? Então foi um livro que me impressionou mais pelo seu conteúdo, né? A história do Policarpo Quaresma, que era esse amor, talvez até um pouco exagerado, né, ao local em que se nasce. Mas depois outros livros foram aparecendo e eu fui gostando cada vez mais, apreciando uma boa literatura. Ainda nessa área da literatura, eu acho que o Machado de Assis, né, nós falávamos há pouco, é uma unanimidade, dificilmente alguém que se dedique minimamente às letras não reconheça a importância de Machado de Assis para a literatura do Brasil e do mundo. Um autor extremamente criativo, com romances muito originais, mas, sobretudo, Machado de Assis talvez tenha germinado em mim uma opinião crítica, né, a respeito do que está à nossa volta, né? Ele tinha muito disso. Agora, você tem um preferido, Cléucio? Olha, atualmente, né, em função das minhas atividades, né, eu estou concluindo o meu doutorado em Direito na UNB e eu tenho me inclinado muito para as discussões que fazem a interseção entre justiça social e tributação. Como a minha atividade profissional, né, nesse tempo todo tem sido dedicada a questões de direito financeiro, direito tributário, o que eu chamo de tributação de uma forma geral, eu procurei unir, né, a importância desse tema da tributação com justiça social. Então, eu observo, né, e tenho defendido o entendimento de que a tributação é um instrumento eficaz para se alcançar justiça social no país. Temos um país com extremas desigualdades e não é aceitável que nós, que atuamos com direito, aliás, acho que não é aceitável para ninguém, olhar essa situação e ficar de braços cruzados. Então, por isso que a minha tese procura unir esses dois temas. E nas pesquisas, quer dizer, antes mesmo das pesquisas, quando eu ainda estava iniciando um projeto de pesquisa, um texto me chamou a atenção, acho que ele é importantíssimo para qualquer pessoa que se dedique ao assunto justiça social, que é uma teoria da justiça do americano John Rawls. É um texto fantástico. John Rawls é um autor mais no campo, né, da ciência política, mas que teve a iniciativa de escrever um volume nos anos 70, muito significativo, porque o que John Rawls prega é que é possível se construir uma sociedade justa. Então ele parte de uma argumentação bastante abstrata, não é assim nada empírica como nós estamos acostumados a lidar aqui no país com esse tema da justiça social. Ele eleva essa discussão para um nível de argumentação abstrato, mas o que ele propõe, e a ideia é muito simples na essência, o que ele propõe é que uma sociedade justa ela só pode ser considerada justa se de fato ela garantir a todos as mesmas oportunidades. Depois que as pessoas têm essas oportunidades garantidas, o que as pessoas farão de suas vidas, aí é uma questão mais voltada ao seu livre-arbítrio, à sua ideia de liberdade. Então ele é um livro muito importante, não só para as minhas pesquisas, mas é um livro que marca muito, né, porque ele tem muito a ver com o que eu defendia desde a adolescência. Vou fazer uma pausa então aqui, professor, para a gente lembrar um pouquinho mais sobre o escritor John Rawls. Filósofo e escritor, o norte-americano foi professor em Harvard por quase 30 anos, entre 1962 e 1991, quando se aposentou. Foi também um dos principais expoentes da filosofia política e publicou livros como Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e O Direito dos Povos. O filósofo morreu em 2002, aos 81 anos de idade. Professor, é isso. Muito obrigado pelos livros trazidos, pelo conhecimento trazido aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande participar dos programas da TV Justiça. Muito obrigado.
Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!